Olá, como estão todos e todas? Retomando aqui as nossas atividades no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, a reforma íntima e as discriminações de raça, gênero, religião e homoafetividade, à luz do Novo Testamento e da doutrina espírita. Então, também sob a luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus, nós vamos refletir sobre a reforma íntima e essas diversas discriminações que alguns grupos sociais sofrem. A primeira pergunta: o que é reforma íntima? Reforma íntima é uma construção filosófico-religiosa. Sim, senhor, nós não vamos encontrar no dicionário a definição reforma íntima é tal, não está dicionarizada. O filósofo Sócrates recomendou: conhece-te a ti mesmo, apontando que a reforma íntima é um trabalho a ser realizado dentro de nós mesmos. Nós não vamos fazer a reforma íntima no outro, é dentro de nós mesmos, né? E o filósofo Immanuel Kant dizia que toda reforma interior depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Não fazemos reforma íntima no outro, e para fazermos em nós mesmos depende do nosso esforço, nós querermos, né? No Antigo Testamento nós vamos encontrar em vários momentos referências sobre a reforma íntima. Mas o primeiro momento está em Gênesis 12, quando Abraão ouve a voz de um espírito, né, através da mediunidade de audiência, que lhe disse: Ler Lerá, que significa vá para dentro de ti mesmo. As nossas Bíblias, as traduções, elas começam dizendo assim: sai da tua terra, etc, etc, etc. Elas cortam este pedacinho, né, que é muito importante. Em primeiro lugar, você tem que ir para dentro de si mesmo, né? E já no Novo Testamento, tem dois momentos muito importantes, né? Dentre vários outros momentos, mas tem dois muito importantes sobre a reforma íntima, né? O primeiro, nós vamos ver, é sobre João o Batista, João o Batizador. E é ele quem faz o primeiro convite do Novo Testamento para a reforma íntima. Naquele tempo, havia uma prática de imersão, ou seja, de mergulho, chamada Mikef, que é a imersão em uma piscina de água escalonada, uma escada de um lado para você descer para a piscina e uma escada do outro lado para você sair da piscina, né? Então, na época do Segundo Templo, tinha uma função de banhos de purificação, esse Mikef. Era um ritual, então, onde homens e mulheres entravam, né, num estado de impureza dentro daquela piscina, e após a imersão, eles saíam em estado de pureza. Que maravilha! Bastava só imergir numa piscina, quando saísse estavam no estado de pureza. Maravilha, né? Mas João, então, o Batista, ele vai dar um novo significado a tudo isso, né? Ele vai chamar batismo do arrependimento. Ele vai criar, então, o batismo do arrependimento. Naquele tempo, na linguagem daquele povo, arrependimento significava mudança de comportamento. Quando eu me arrependia, então eu mudava de comportamento, mudava de mentalidade, de vida, de sentimento, né? Então, quando João convidava ao mergulho, ele anunciava: mudem de mente, mudem de sentimento, porque chegou o reino dos céus. Era então um convite à reforma íntima, sem dúvida nenhuma. Mas é no Sermão do Monte que temos o mais belo convite à reforma íntima, feito pelo próprio Jesus. A toda a humanidade, Jesus fez o convite naquela tarde no Sermão do Monte, para que nós orientássemos, ou melhor, reorientássemos os nossos valores, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? De modo que fizéssemos por merecer fazer parte do reino dos céus. Então, o Sermão do Monte
é um roteiro, é um plano de trabalho de transformação moral. Por exemplo, bem-aventurados, né, os humildes em espírito, os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Nós vamos ver no livro dos Espíritos, na questão 115, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Porém, Ele nos criou com bons sentimentos. Deus não criou nenhum de nós com maus sentimentos. Criou a todos com bons sentimentos, os quais deveríamos ir aprimorando ao longo das diversas encarnações. Conforme vamos reencarnando, vamos aprimorando os nossos bons sentimentos. Ocorre que uma grande parte de nós fizemos o contrário, né? E ao longo do caminho nós fomos nos envolvendo com sentimentos predominados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela intolerância e por aí afora, né? Então, gente, veja só, a nossa mente é como uma casa. E essa casa pode ser suja ou limpa. Tudo vai depender dos sentimentos e dos pensamentos que nós cultivamos. É por isso que nós precisamos mobiliar a nossa casa mental com bons sentimentos. A nossa missão aqui é aprimorar os bons sentimentos com os quais nós fomos criados por Deus. Neste sentido, o Evangelho de Jesus é sempre, sempre, sempre a melhor fonte de ensinamentos e é sempre a melhor referência para a nossa reforma íntima. Então, sendo o Evangelho a melhor referência para arrumarmos a nossa casa mental em relação aos nossos pensamentos, sentimentos, vamos ver, então, e aprender com Jesus, como ele lidou com a questão da discriminação em relação a alguns grupos sociais. O que o Evangelho nos ensina sobre esse tema? Olha, Jesus disse que somos todos irmãos e ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Será que nós já estamos conseguindo ver o outro como um irmão ou como uma irmã? Ou será que nós ainda fazemos acepção de pessoas? Paulo, o apóstolo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 11, ele afirma o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. E o apóstolo Tiago, em sua epístola, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: se fizermos acepção de pessoas, estaremos cometendo erro e seremos considerados transgressores da lei divina. E Jesus? Jesus, em alguma passagem do Evangelho, nos traz ensinamentos belíssimos para que não façamos acepção de pessoas, para que não discriminemos aos outros. Por exemplo, em relação à raça, à religião, gênero e à homoafetividade. Vamos ver como Jesus agia em relação a essas discriminações? O Antigo Testamento, ele dividiu a humanidade em dois grupos raciais, judeus e gentios. Já no Novo Testamento, Jesus derrubou o muro dessa separação. Ele fez de ambos os povos um só povo. Nós podemos verificar isso lá em Efésios 2,14. Inclusive, Jesus fez de Paulo de Tarso um judeu, um apóstolo dos gentios. O apóstolo da gentilidade, das outras gentes, dos outros povos, traduzindo para os tempos atuais, das outras raças. Então, há um momento no Evangelho em que vamos encontrar em um só episódio Jesus desmontando a discriminação de raça, gênero e religião. Está lá em João, capítulo 4, versículos de 1 a 42, intitulado Jesus e a Mulher Samaritana. Quem são os samaritanos? Os israelitas dividiam-se em 12 tribos, as 12 tribos de Israel, né? Devido aos 12 filhos de Jacó. Porém, quando o rei Salomão morreu, cerca de 930 a.C., as 12 tribos se separaram.
Duas tribos, a de Judá e Benjamim, ficavam ao sul e formaram o reino de Judá, com sede em Jerusalém, dando origem aos judeus. E ao norte, as outras 10 tribos formaram o reino de Israel, que teve como capital a Samaria. Ambos os grupos, samaritanos e judeus, eram hebreus, adoravam o mesmo Deus, veneravam as mesmas escrituras. Moisés, para eles, era o legislador supremo, e ambos esperavam a vinda do Messias. Mas no ano 333 a.C., os samaritanos, Shomronim em hebraico, construíram no Monte Gerizim um templo rival ao Monte Moriá em Jerusalém, dizendo que ali era o local onde se devia adorar a Deus. Os samaritanos, além de construírem este monte para adorar a Deus, também nomearam um sumo sacerdote e levaram para lá um sacrificador, uma pessoa especializada em fazer sacrifícios. Além disso, os levitas permitiram que todos pudessem desposar mulheres pagãs e adorar a outros deuses. Para os judeus, os samaritanos deixaram de ser hebreus. Deixaram de pertencer ao povo de Deus, ao se misturarem com os outros povos, com povos pagãos, com os gentios. Se tornaram gentios para os judeus, gentios da pior espécie. Então, assim, por motivos políticos, por motivos raciais e por motivos religiosos, os judeus se tornaram inimigos dos samaritanos. Os judeus tinham tanta aversão pelos samaritanos que, quando viajavam para a Judéia, da Judéia para a Galileia, eles faziam um caminho mais longo, evitando passar pela Samaria, para não se contaminarem. Mas Jesus, certa vez, saindo da Judéia para a Galileia, resolveu fazer o caminho mais curto, passando pela Samaria, na cidade de Sicar. E foi aí então que aconteceu o inesquecível diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, que está registrado no capítulo 4 do Evangelho segundo João. Quero avisar para vocês que, se cair, nós faremos esta gravação em 2 partes, tá bom? Bom, então, este encontro entre Jesus e a samaritana, ele é cheio de simbolismos. E o diálogo entre eles transformou-se numa das mais belas lições legadas à humanidade. Com uma só lição, Jesus abordou a discriminação de raça, de gênero e de religião. Então vamos lá, leiam esta passagem na íntegra. Nós aqui vamos pincelar alguns momentos, né? Então era meio-dia quando Jesus assentou-se sobre o poço de Jacó, enquanto seus discípulos foram comprar comida. Então vem uma mulher samaritana tirar água. Jesus pede àquela mulher: dá-me de beber. E ela respondeu: como você, sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o diálogo então foi prosseguindo, e em determinado momento a mulher questionou Jesus: nossos pais adoraram neste monte, Gerizim, mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde é necessário adorar. Então Jesus respondeu a ela: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vamos então refletir sobre esse trechinho lido aqui e vamos desculpando o barulho da criançada lá na rua. Bom, vem uma mulher samaritana tirar água do poço. Jesus, ao ver uma mulher se aproximando do poço, deveria, segundo os costumes daquela época, ter se afastado imediatamente, a uma distância de pelo menos 6 metros do poço. E só então aí a mulher poderia se aproximar do poço. Já começou errado. Então Jesus pede à mulher, além de ficar ali naquele local, ele ainda pede à mulher para lhe dar de beber a água, né?
Então, em primeiro lugar, um judeu jamais usaria a vasilha de um samaritano. Por quê? Porque para que ele não se contaminasse. Os samaritanos eram considerados impuros. Então, beber na vasilha de um samaritano, comer na vasilha de um samaritano, era ficar impuro para eles, né? Então, Jesus, com essa atitude de não se afastar e ainda dirigir a palavra à mulher samaritana pedindo água, ele quebrou a regra de não conversar com uma mulher em local ermo e sem testemunhas. Existe um dos mais antigos tratados da Mishnah, que é a Torá escrita, que afirma o seguinte: não fale com uma mulher, não fale muito com mulher. Aquele que fala muito com mulher traz o mal sobre si mesmo. Negligencia o estudo da lei e, por fim, herdará a Geena. Está na Mishnah Avot 1:4. Vejamos que Jesus fura a barreira de gênero. O muro da separação social entre homens e mulheres foi destruído por Jesus. Mulheres foram seguidoras de Jesus. Outras tantas foram discípulas de Jesus, que acompanhavam aquele grupo apostólico quando Jesus se deslocava de um lugar para o outro. Podemos constatar isso lá em Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Né? Outras tantas faziam parte do grupo apostólico de Jesus. Eram apóstolas, embora a história não registre, não as considere como apóstolas, né? Então, por exemplo, Maria de Madalena, que era uma presença sempre muito próxima de Jesus, a qual Pedro tinha uma certa birra, não gostava, a presença dela meio que incomodava ele, né? Então, foi para Maria de Madalena que Jesus apareceu após a crucificação, foi para uma mulher. É muito simbólico isso, né? Confirma, então, um estudioso chamado Kenneth Bailey, que até hoje, nas aldeias do Oriente Médio, um homem estranho não pode sequer olhar nos olhos de uma mulher em lugar público. Mas, meus amigos e minhas amigas, infelizmente, não é somente nas aldeias do Oriente Médio que a discriminação de gênero existe até hoje. A discriminação de gênero persiste em todas as sociedades atuais, levando inclusive mulheres à morte. Precisamos pensar sobre isso. Bom, continuando então, a mulher samaritana se espanta dizendo assim: como você, sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Temos aqui uma questão de discriminação racial e que persiste até hoje entre judeus e samaritanos. Lembremos que os samaritanos, né, deixaram de ser considerados hebreus. E segundo os judeus, eles são gentios, ou seja, outras gentes, não pertencem mais ao povo escolhido por Deus, porque eles se misturaram com povos pagãos, né, com outros povos, tanto politicamente quanto sexualmente, através do casamento, etc, etc. Então, infelizmente, as sociedades atuais continuam a discriminar hoje, seja pela cor da pele, seja pela etnia, seja por não pertencer àquele grupo. Então, e a discriminação, esse tipo de discriminação que nós hoje chamamos de discriminação racial, ela destrói sonhos, destrói vidas, destrói outro ser humano. Então a pergunta é: o que os cristãos estão fazendo com os exemplos dados por Jesus? Por que mulheres morrem por serem mulheres? Por que outras raças, outras etnias, como negros, índios, indígenas, né, são vilipendiados nos seus direitos sociais, são mortos também, né? De que pensamentos, de que sentimentos nossa casa mental está mobiliada em relação ao próximo, no que se refere à raça ou etnia. Vamos pensar sobre isso. Bom, continuando então, a mulher questiona Jesus: nossos pais adoraram neste monte, no Gerizim, mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde é necessário adorar a Deus.
E Jesus respondeu: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Temos aqui então a discriminação por religião. E Jesus está nos ensinar que a verdadeira adoração a Deus deve ser em espírito e verdade, não necessitando de um lugar geográfico para tal. Basta elevar o pensamento até Ele e teremos um altar na intimidade do nosso coração. Deus não faz pactos ou tem preferências com esta ou aquela religião. Deus não discrimina a pessoa por ela ser desta ou daquela religião. Ele vê o caráter da criatura, a conduta da criatura. Independentemente se ela tem religião ou não, isso não importa. Importa é a religiosidade, não a religião da pessoa. Então Deus não faz pactos. Deus não faz pacto nenhum com ninguém por conta de religião. Portanto, o que temos de fazer é buscar conhecer, refletir as lições do Evangelho e eliminar das nossas vidas essas atitudes, esses discursos que se utilizam da religião para oprimir, para discriminar, para vender Deus como aquele que faz pactos materiais. Deus não faz pactos materiais com ninguém. O que nós precisamos é fazer a nossa reforma interior, mudar os nossos sentimentos, né? Por fim, vale recordar também a parábola do bom samaritano. Lembram-se dela? Onde Jesus derruba a barreira da discriminação por raça e religião, exemplificando para o judeu doutor da lei o que é amar ao próximo. E agora então, quanto à discriminação por homoafetividade, será que Jesus também nos orientou sobre esse tema? Por óbvio, naquele tempo de Jesus não existia essa palavra homoafetividade, homossexualidade, não existia essa palavra. Mas Jesus, de fato, rompeu as fronteiras de seu tempo e dos tempos atuais. Em Mateus 8, capítulo 8, versículos de 5 a 13, e Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10, temos o caso do centurião de Cafarnaum. Vamos resumir aqui, então, pegando as partes pertinentes da nossa exposição aqui, não é? Mateus 8, 5, 6, capítulo 8, versículos 5 e 6. Entrando em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralítico, terrivelmente afligido por dores. E em Lucas, capítulo 7, versículos 1 e 2, diz assim: depois que concluiu todos os seus ditos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de certo centurião estava mal, prestes a morrer, o qual lhe era caro, lhe era íntimo. Bom, explicação. Em primeiro lugar, vale explicar que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, né? Sendo que a maior parte é escrita em hebraico. Os maiores trechos escritos em aramaico são os de Esdras e Daniel. O Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné, que era a língua do trabalhador camponês, né? Do vendedor, da dona de casa, enfim, né? Isto posto, então, vamos aos fatos. Etapa número 1. Senhor, o meu servo está deitado em casa paralítico, terrivelmente afligido por dores. Mateus 8,6. E o servo de certo centurião estava mal, prestes a morrer. Lucas 7,2. Então, a maior parte das traduções escrevem servo, mas a Bíblia revista e corrigida de Almeida escreve meu rapaz. E no original grego está escrito país, que significa menino, rapazinho, jovem. Então o correto seria dizer: Senhor, o meu rapaz, o meu menino, o meu jovem está deitado em casa, paralítico, terrivelmente afligido por dores. Mateus 8,6, ou em Lucas deveria estar escrito assim: e o rapaz, ou menino, ou jovem de certo centurião estava mal, prestes a morrer.
como não era comum um centurião chamar um servo judeu de meu menino, meu rapazinho, meu jovem, é nítido que nesse caso há uma intimidade maior. Né? Etapa 2 agora, então. Lucas 7, 1, 2. E o servo de certo centurião estava mal e prestes a morrer, o qual lhe era caro. Na Bíblia, ao meio da revista e corrigida, está escrito servo a quem muito estimava. Então, a palavra em grego traduzida como estimado é íntimos. E essa palavra exprime a ideia sobre quem se é bem achegado por laços afetivos. Então, a palavra estimado é íntimos, né, grego. E essa palavra exprime a ideia de quem é bem achegado por laços afetivos. Ou seja, o centurião está dizendo que seu menino, o seu rapazinho, o seu jovem, era muito amado, muito querido, muito precioso. Além disso, a palavra íntimos, no mundo grego daquela época, só era utilizado em duas situações. Para se referir a um filho consanguíneo ou para se referir ao cônjuge. Bom, o servo, né, o rapazinho, o menino, não era filho consanguíneo e nem cônjuge do centurião. Né? Então, Lucas, ao ser mais enfático e colocar o termo íntimos, ele desvendou o mistério do porquê um centurião romano se preocuparia tanto com um servo, um escravo. Né? O doente era servo íntimo do centurião. Seu menino, como carinhosamente falou, ou seja, o rapaz era namorado do centurião. No exército romano, essa prática da homoafetividade era muito comum. Né? Era muito comum. Bom, vamos na etapa 3 então. Mateus 8, 9. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Lucas 7,8 diz assim, pois também eu sou um homem colocado por nomeação sob autoridade. Um centurião era um homem que comandava uma centúria, né? 100 homens. Tendo abaixo de mim soldados, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Então, neste caso, tanto em Mateus quanto em Lucas, a palavra servo, nesse trecho que eu acabei de ler, está escrito em grego, doulos. Doulos é um termo grego específico para servo, para criado. Vejam que lá no início a palavra é país, né? Que significa meu menino, tal. E depois, no final agora, é doulos. Então os significados são bem diferentes, né? Então, nós podemos ver que Jesus condena a hipocrisia. Por quê? Em Mateus 8,8 está dizendo que o centurião dizia assim, não sou digno de que entres sobre meu teto, mas somente te expresses por palavra, e meu servo, meu menino, né, será curado. E em Lucas 7,7 diz assim, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres sobre meu teto. Por isso, nem a mim mesmo julguei digno de ir até ti, mas somente se expresse por palavra, e o meu servo será curado. Mateus, então, 8, 10, 11 e Lucas 7, 9, diz assim, Jesus diz assim, ouvindo isso, maravilhou-se Jesus e disse aos que o seguiam, amém vos digo, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se reclinarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão expelidos para a treva exterior. Ali haverá prantos e o ranger de dentes. Jesus, então, condena a hipocrisia daqueles religiosos, daqueles judeus, não é? Jesus não condenou a homoafetividade, ele não condenou aquele centurião, ele não condenou a homossexualidade. Nós não sabemos que nome tinha naquela época, que palavra que era usada para isso, né? Mas Jesus aproveita o fato para condenar a hipocrisia.
afirmando que aquele homem tinha mais fé do que eles que se diziam com fé e se purificavam todos os dias, né? Tomavam lá o seu banho de purificação todos os dias e, no entanto, discriminavam as pessoas, faziam acepção de pessoas. Estavam ali interessados só porque eles estavam ali fazendo, pedindo para Jesus curar o menino do centurião. Por quê? Porque o centurião havia construído uma sinagoga para eles. A sinagoga de Cafarnaum foi construída por esse centurião, conforme nós podemos ver lá em Lucas, né? Então eles eram interesseiros e discriminadores. Então por isso que Jesus acrescenta: e eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, as gentes, os gentios, as outras raças, né? E se reclinarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, que seriam os judeus, porém serão expelidos para as trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes, para aqueles que eram hipócritas, né? Então nós vemos aqui mais uma questão de raça, de religião, junto com a questão da homoafetividade, né? Então, a verdade é que a maior parte dos tradutores, eles não querem admitir que a homoafetividade ou a homossexualidade está lá no Evangelho. Mas nos últimos anos, pastores, padres, freiras, espíritas, vêm trazendo à luz esta questão. Está lá no Novo Testamento. É uma questão de tradução, não quiseram traduzir por conveniência. Então todos os segmentos da sociedade daquela época e desta nossa época estão representados nos ensinamentos de Jesus. Jesus disse que de uma mesma fonte não poderia jorrar água salgada e água pura. Esses argumentos de Jesus são revolucionários. Não podemos discriminar, ofender, ser egoístas, orgulhosos, enfim, ter qualquer vício moral e ao mesmo tempo nos dizermos cristãos. Compartilhar o pão, acolher os marginalizados, não julgar, não sermos julgados, porque com a mesma medida com que e intensidade com que nós julgarmos, nós seremos julgados, nós seremos medidos. Isto é fazer reforma íntima. Portanto, é na nossa casa mental que a reforma íntima deve acontecer, de modo a reconstruir os bons sentimentos e aprimorar as nossas qualidades morais. Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, na lição 133, ensina que cada homem é uma casa espiritual, que deve estar por deliberação e esforço do morador, que somos nós mesmos, né, em contínua modificação para melhor. Então é preciso que cada um de nós busquemos olhar para dentro de nós mesmos, ver que pensamentos, que sentimentos precisam ser desconstruídos e quais sentimentos e pensamentos precisam ser aprimorados. Jesus ensina que o Evangelho é mensagem para todas as almas, independentemente de sexo, raça, cor, religião, independentemente de qualquer coisa, o Evangelho é mensagem para todas as almas, sem distinção nenhuma, sem etarismo, sem posição social, sem religião, sem credo, sem sexo, sem raça, sem nada. É para todo mundo, né? Jesus é o nosso modelo e guia. Ele é o nosso roteiro seguro, nosso roteiro sublime. E à luz da doutrina espírita, nós aprendemos que a nossa condição social, a nossa condição racial, sexual, etc., é transitória. Hoje estou reencarnada num corpo feminino, amanhã poderei reencarnar num corpo masculino, e por aí vai. Tudo de acordo com as minhas necessidades de aprendizado. O que importa são os valores espirituais que nós adquirimos. É isto que importa. Desejo que vocês tenham uma boa reflexão sobre tudo isso, que pesquisem, que vejam, não é? Jesus nunca traria mensagens que discriminassem, que fizessem acepção de pessoas. Nunca. E por que nós então vamos fazer, não é verdade? Se estamos querendo caminhar com Jesus, se somos cristãos de fato, como dizemos, se somos cristãs, devemos então buscar andar de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus.
Paz e luz para todos nós.